tudo bem? Hoje é sábado e nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre a Páscoa com Jesus no dia de sábado. Só há um registro bíblico acerca do que ocorreu no sábado e está narrado pelo evangelista Mateus. Mas antes da leitura eu quero lhe fazer uma pergunta ou algumas perguntas. Você já se viu numa situação em que você não tem mais o que fazer? Você já se viu numa situação em que tudo que você tinha que fazer já foi feito e mesmo assim a situação não mudou? Você já se viu numa situação em que só lhe resta esperar? Você está vivendo algo dessa natureza? Como você está se sentindo diante disso? Como você está se sentindo diante de uma situação que já fugiu ao seu controle? Eu chamo a sua atenção para o que o evangelista Mateus registrou no dia após a morte de Jesus. Está em Mateus capítulo 27, a partir do verso 62, e diz assim: No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Eu fiz algumas perguntas, dentre elas, como você se sente não tendo mais o que fazer? Era exatamente assim, irmãos, que se encontrava a igreja nascente naqueles dias. Por quê? Porque conforme nós vimos ontem foi a crucificação e morte de Jesus. Então havia um misto de sentimentos. E esses sentimentos eram os mais diversos possíveis. De um lado, haviam os escribas, os fariseus, os líderes dos principais sacerdotes. Eles estavam muito provavelmente, se por um lado preocupados com a possível ressurreição de Jesus, mas por outro lado eles estavam cantando vitória. Algo mais ou menos assim: vencemos, viram? Agora eles vão nos temer. Nós temos o poder, esse controle pertence a nós, não a ele nem aos seus discípulos. Algo semelhante. Por outro lado, estavam os familiares de Jesus enlutados. Jesus morreu. Por outro lado, tinha também os discípulos, os seguidores, que estavam num misto de apreensão, de sentimento de euforia, de êxtase, medo, sufocados por uma dúvida terrível. E agora, se eles fizeram o que fizeram com Jesus, o que eles não farão conosco? Então, esse misto de sentimentos, esse misto estava presente naquele instante. Mas o que aquela igreja, o que aqueles irmãos poderiam fazer naquele momento? Bom, é sobre isso que nós queremos falar na nossa meditação de hoje, sábado, semana da Páscoa com Jesus, sábado. Os assuntos, irmãos, daquele sábado estavam todos convergindo para o mesmo tema: a crucificação, não é? A crucificação. Eu quero tentar fazer com que você faça um esforço para retornar àquele lugar, ao monte onde Jesus Cristo foi crucificado. Tente imaginar aquelas 3 cruzes ainda em pé, ainda erguidas. Tente imaginar o barulho do vento soprando sobre aquele lugar. Não há mais nenhum dos 3 ali. Todos foram sepultados. É sábado. A cruz, as cruzes estão todas vazias, mas a cruz do nosso Salvador também está vazia. Ele está no sepulcro, ele morreu. Os assuntos dentro das cidades, nas tabernas, nas praças, nos pequenos grupos que se formam, o assunto é o mesmo: a morte de Jesus, o seu sofrimento, a sua dor, tudo aquilo que ele sofreu, todo o aparato daqueles sumos sacerdotes, daqueles principais dos sacerdotes, melhor dizendo, que orquestrou todo aquele circo, todo aquele cenário. O assunto também poderia ser Judas,
que o entregou, as moedas que ele recebeu e depois devolveu, depois tomado de remorso e não sendo acolhido pelos sacerdotes, ele simplesmente saiu para se suicidar. Tão logo ele viu Jesus sendo conduzido preso pelas ruas de Jerusalém, ali o seu coração entrou num conflito muito grande, ele teve uma crise de consciência, mas não se arrependeu, ele teve um remorso, não foi um verdadeiro arrependimento, ele não suportou aquela situação, ele percebeu que dinheiro não é tudo, e ele vendeu Jesus exatamente pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. E logo após ele ver Jesus Cristo sendo preso e sendo levado pelas ruas de Jerusalém, então tão logo ele lança as 30 moedas no altar, ele sai, nos diz o texto, e ele vai enforcar-se. Certamente esse era um dos assuntos, a morte de Judas, o suicídio de Judas, não é? Mas eu quero me referir agora aos sentimentos que dominavam aqueles irmãos, aqueles discípulos. Um misto de fé, medo, apreensão, pavor e dúvidas. Este era um misto de sentimentos que habitavam o coração dos seus seguidores e dos seus discípulos. Como enfrentar momentos assim? Não havia mais o que fazer. Eles tinham, irmãos, então apenas um caminho. E é sobre isso que eu quero meditar com os meus irmãos nesse instante. Aqueles sentimentos, irmãos, todos eles eram sentimentos comuns, mas deveriam prevalecer dois sentimentos: fé e esperança. Fé e esperança, irmãos, são os sentimentos basilares, alicerçais, são os sentimentos que fornecem suporte e são sentimentos que se retroalimentam. A fé é alimentada pela esperança e esta, por sua vez, fortalece e aumenta a fé. São esses os sentimentos que nutriram aqueles irmãos durante todo aquele dia de sábado. Eu imagino que aquelas horas foram longas, não é? Esses sentimentos, irmãos, nós também devemos nutrir enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Talvez você esteja vivendo hoje um sentimento ou sentimentos semelhantes a estes que eu acabei de citar. Medo, dúvida, muitas incertezas sobre o futuro e você não tem controle sobre os acontecimentos. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja fazendo uma travessia ou atravessando um momento, ou passando um momento em que você não tem nenhum controle, você não tem poder sobre ele, você não pode mudar as coisas. As coisas já aconteceram. E agora? Agora eu quero desafiar você a imitar os discípulos. Os discípulos também estavam com medo, mas eles enfrentaram o medo. Eles estavam cheios de dúvidas, mas eles enfrentaram as dúvidas. Eles tinham muitas incertezas sobre o amanhã, sobre o seu futuro, sobre as próprias vidas, mas eles enfrentaram tudo isto. Como eles enfrentaram? Com fé nas palavras do Senhor e na esperança de que as palavras de Jesus se cumpririam. E nós conhecemos o que ocorreu no dia seguinte. As palavras de Jesus se cumpriram. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que todas as palavras de Jesus se cumpriram e hão de se cumprir. Nenhuma das promessas do Senhor falhou ou falhará. Sobre a sua vida, nenhuma palavra do Senhor há de voltar. Nenhuma palavra do Senhor vai lhe faltar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Você gostou da mensagem de hoje, da reflexão de hoje? Eu convido você a divulgá-la, a compartilhá-la com as pessoas do seu contato. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma passadinha lá no YouTube, no canal da nossa igreja, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, da Bela Vista, na cidade de São Paulo. Vai lá na nossa playlist e veja lá os vídeos que nós estamos gravando desde o domingo, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tome conhecimento, compartilhe, seja edificado e edifique. Lance essas sementes, plante essas sementes. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Um abraço.